Semana atendi uma paciente em que o primeiro sintoma que fez ela procurar ajuda foi uma rouquidão. A voz começou a ficar estranha, essa rouquidão não melhorava ao longo de várias semanas. Teve um período de melhora, mas logo em seguida piorou de novo. Então essa paciente decidiu procurar ajuda e ela foi primeiro a um otorrino que fez o exame de laringoscopia. E nesse exame de laringoscopia, que é um dos principais exames para avaliar quando a gente tem qualquer rouquidão ou dificuldade para engolir, gasgo, tosse persistente, é um exame que a câmera entra pela boca ou pelo nariz para filmar a região das nossas pregas vocais, né? Ver o funcionamento da laringe. Nesse exame de laringoscopia foi visto que não havia nenhum tumor na laringe, não havia nenhuma ferida, porém, uma das pregas vocais ela estava paralisada. As nossas pregas vocais elas se movimentam abrindo e fechando. Quando a gente inspira, elas abrem e o ar desce. Quando a gente expira, elas se fecham, se encostam e o som é produzido pela passagem do ar sob pressão. Então, essa paciente, como uma delas estava paralisada, elas não se encostavam e o som escapava. Era uma voz soprosa. Então, nessa paciente foi identificado isso e o colega otorrino, né, fez a conduta certa diante de casos assim, que é investigar o motivo. E muitas vezes a gente tem que rastrear o trajeto do nervo até chegar na prega vocal. Esse nervo que vai para a prega vocal, o nervo laringeu recorrente, ele é um ramo do nervo vago e o nervo vago surge lá no crânio, no nosso tronco cefálico, então na cabeça, né? Depois ele passa pelo pescoço e, diferente de vários outros nervos, ele não fica no pescoço, ele desce para o tórax e depois volta para o pescoço. Então, todo paciente que tem uma paralisia de prega vocal, o dano onde o nervo foi lesionado pode ficar num desses três locais, cabeça, pescoço ou tórax. Então, foi feita uma tomografia de cabeça, pescoço e tórax e nessa paciente foi encontrado um problema no pescoço, mais específico na glândula tireoide, um nódulo grande na tireoide. E aqui é um ponto, né? Quando a gente tem uma rouquidão persistente que não melhora, a suspeita deixe de ser algo relacionado, por exemplo, a refluxo ou uma infecção de garganta, e a gente tem que começar a pensar na possibilidade de ser um tumor. As infecções, elas são causas agudas, uma laringite, a pessoa tossindo muito, um refluxo, geralmente é uma rouquidão que em poucos dias melhora. Mas se a rouquidão ela dura mais de 2 semanas, a gente tem que investigar porque pode ser um tumor. E nessa paciente, a tomografia mostrou que havia um tumor na tireoide. E a tireoide ela fica localizada aqui na frente da laringe e cada lado da tireoide, que ela tem um formato de borboleta, né? Cada asa dessa borboleta fica justamente na frente desse nervo chamado laringeu recorrente, o nervo da prega vocal. Então, nessa paciente, a suspeita passou a ser um nódulo na tireoide maligno, um câncer de tireoide que invadiu o nervo da voz e com isso causou a paralisia de prega vocal. Então, nesse vídeo fica o alerta, se tem uma rouquidão que não melhora, precisa ser investigado no exame de laringoscopia, porque tem tratamento. Se você descobre cedo, o problema tem tratamento, né? Outra causa de rouquidão associada a tumor, nessa paciente não tinha, mas em pessoas que fumam ou que fumaram por muitos anos, a nossa suspeita sempre existe a possibilidade de ser um câncer da laringe, um tumor que surge na prega vocal e essa prega vocal, por conta do tumor, ela vai perdendo a função porque tem lá um tumor. Então, o som não é produzido porque justamente tem um caroço atrapalhando a produção do som. Então, nos pacientes com câncer de laringe, esse tumor vai crescendo, vai prejudicando a voz. Chega uma hora que ele se enraiza tanto na prega vocal que também tem uma paralisia da prega vocal, ela não se mexe mais, porque o tumor está muito enraizado na prega vocal e chega uma hora que esse tumor pode tampar a respiração. Esse paciente pode perder não só a voz, como a vida, se não consegue respirar, né? Fica sufocado pelo tumor e é um caso de emergência, o paciente precisa ser levado a um hospital que tenha, né, cirurgião geral ou até cirurgião de cabeça e pescoço na emergência ou no plantão, no hospital, para fazer o exame, o tratamento de traqueostomia, colocar aquele aparelhinho aqui, né, fazer uma cirurgia para acessar a laringe, quer dizer, acessar a traqueia e colocar o traqueóstomo para que o paciente volte a respirar e consiga ir para o tratamento. Mesmo nesses casos é tratável, tem chance de cura, porém já não é mais um tratamento simples, é um tratamento agressivo que envolve ou remover a laringe ou fazer radioterapia e quimioterapia para desmanchar o tumor. Então, 2 tipos de tumor, câncer de tireoide, câncer de laringe, eles podem causar rouquidão.
E aí, nesse trajeto do nervo, cabeça, pescoço e tórax, outros problemas também podem causar a rouquidão por paralisia do nervo. Então, por exemplo, na cabeça, pacientes que sofreram um AVC justamente lá no local onde sai o nervo, né, ele pode ter uma perda da função ainda na origem, né? Mas em geral, casos assim são mais graves porque o nervo vago ele surge próximo de outros nervos, glossofaringe, acessório, então é comum ter uma síndrome mais extensa quando é AVC. E nesse trajeto no tórax, né, outras possibilidades também podem causar a paralisia da prega vocal. No tórax, em geral, tem relação com problemas da aorta, um aneurisma ou cirurgias torácicas, abordagens no tórax, pode ter sido lesionado o nervo e aí ele não chegou, né, a função dele não chegou até a prega vocal, tá? Eu queria ouvir nos comentários, né, como é que foi o seu caso, se por acaso você buscou sobre rouquidão, conta aqui um pouco da sua história com essa rouquidão, tá? O exame de laringoscopia é essencial, mas outro exame bem básico e também sempre utilizado é o próprio exame de ultrassom, para a gente encontrar se tem algum caroço, se tem alguma lesão. Esse ano eu atendi e operei uma paciente que no caso dela não era um tumor nem da tireoide, nem da laringe. Lembrei agora desse caso mais raro. Essa paciente tinha um tumor do nervo vago, um chivanoma do nervo vago, um tumor que surge dentro do nervo e vai comprometendo o funcionamento do nervo, né? Então fizemos uma cirurgia para remover todo o tumor e hoje a paciente está bem. A paralisia da prega vocal acabou sendo compensada com fono, com vários exercícios e o nervo voltou a funcionar. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Se inscreva nesse canal para mais informações como essa, né? Eu tenho trazido muitas informações sobre a minha especialidade e eu queria também te pedir nos comentários se tem alguma sugestão de tema. Eu já gravei aí mais de 1000 vídeos, então sempre falta alguma ideia do que gravar, do que produzir para você e para te ajudar nessa jornada que você está enfrentando. Até o próximo vídeo. Valeu!